Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido a todos para que juntos façamos a leitura da palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículos 6, 7 e 8 da palavra do Senhor. Glória e honra sejam dadas sempre ao nosso Deus. Gênesis, capítulo de número 22, versículos 6, 7 e 8 da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 6 que diz: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu exalto e glorifico muito a Deus porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós estarmos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. E quando Deus nos permite meditarmos em um texto como esse, nós entendemos o tamanho da obra que Deus tem. Não só tratando de modo individual na minha e na sua vida, como também de um modo geral. O amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelo homem, o amor de Deus pela sua criação e por aqueles que hoje podem lhe chamar de pai e ele os chama por filhos. Quando nós lemos esse texto, é um texto muito conhecido, nós vemos que Deus, ele faz uma prova a Abraão. Deus pede para que Abraão tome Isaque, seu filho, seu único filho, e o oferecesse em sacrifício a ele. Quando nós lemos o comecinho do capítulo, nós começamos a questionar algumas coisas, porque esse pedido de Deus, ele ia contra até mesmo as próprias promessas que Deus havia feito a Abraão. Porque quando Deus faz promessa a Abraão, quando Deus muda o seu nome de Abrão, que era grande pai, para Abraão, pai de um grande povo, ou pai de muitos povos, Deus deixa claro que seria através da sua semente, ou seja, através de um filho seu. Quando Deus lhe concede então a bênção e Isaque nasce, Abraão começa a enxergar que em Isaque se realizariam as promessas de Deus. Então Isaque era parte do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aí agora Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, me oferece seu filho, seu único filho. Se nós formos parar para pensar, Abraão tinha motivos, digamos assim, para questionar a Deus. Mas Senhor, se eu oferecer Isaque, como o Senhor vai realizar a sua promessa? Se eu oferecer Isaque, como eu vou ser um grande pai de muitos povos? Se eu oferecer Isaque, aonde está a tua palavra na minha vida? Mas ainda assim a Bíblia fala que Abraão, ele não questiona, ele pega Isaque, pega 2 servos, ele prepara o seu jumento e eles caminham para um dos montes que ficavam na terra de Moriá, ao qual o Senhor tinha lhe encaminhado que fosse. E era uma caminhada de aproximadamente 3 dias, aproximadamente 80 quilômetros. Então imagine você, cada passo que Abraão dava era uma martelada no seu coração, porque ele sabia que ele estava indo sacrificar o seu filho. Ele estava indo, que ele sabia que ele estava indo oferecer o seu filho, mas ainda assim ele não questiona a Deus. A Bíblia em momento algum relata o sentimento de Abraão. A Bíblia em momento algum fala o que Abraão sentia ou deixou de sentir. A Bíblia tão somente diz que eles caminharam até um dos montes em Moriá. E ao longe eles enxergam então, e a Bíblia nos diz que
Abraão, ele pede para que os seus servos fiquem, e ele, Isaque, sobe. Só que há uma frase muito marcante que a Bíblia relata que Abraão diz para os seus servos: olha, ficai aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e retornaremos. Abraão, ele tinha uma fé tamanha que hoje nós podemos entender. Quando nós lemos em Hebreus 11, o autor, o escritor anônimo aos Hebreus, ele diz que Abraão, ele tinha a fé de que Deus teria o poder de trazer de volta a vida Isaque, mesmo se fosse necessário sacrificar Isaque. Porém, nós entendemos que Deus, em momento algum, ele se satisfaria, nem se satisfaz com o sacrifício humano. Ali naquele momento, Deus estava pondo à prova o amor que Abraão tinha para com ele. O amor de um pai para com seu filho, o seu único filho. Era necessário que a humanidade conhecesse alguém que amasse mais a Deus do que ao seu próprio filho. E a Bíblia nos fala que quando Abraão está com o garoto, já no momento próximo ao sacrifício, a Bíblia nos diz que Abraão, ele prepara o altar, ele amontou as pedras, ele toma a lenha, ele amarra Isaque, o coloca sobre o altar, e quando ele está prestes a imolar Isaque, ele ouve uma voz que lhe diz para que ele não fizesse tal, porque agora conhecia a Deus, que ele amava a ele. E quando Abraão ele olha, ele vê um cordeiro amarrado pelas pontas a uma moita. E é nesse versículo que eu quero meditar rapidamente com os irmãos até as 7h15. Quando Isaque questiona Abraão: olha, pai, aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão, de forma profética, ele fala: olha, Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Preste atenção. Havia uma promessa, mesmo que inconscientemente. Abraão, ele faz uma profecia de que Deus proveria para si o cordeiro. E naquele momento, o que Deus provê para o sacrifício não é um cordeiro, é um carneiro. Há uma diferença de um dos seus primogênitos, das suas ovelhas. Ou seja, ele pega um cordeiro. Nós vemos que quando Abel, quando Abel ele pega esse cordeiro para oferecer a Deus, a Bíblia nos fala aos Hebreus capítulo 11, versículo 4, que foi pela fé que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Mas já nos traz uma prefiguração de que Deus desejava que, ao lhe oferecer algo, lhe ofereçamos o melhor, que ao lhe oferecer algo, lhe ofereçamos com fé, e que não seja de qualquer maneira, porque Deus não iria aceitar qualquer sacrifício, Deus não iria aceitar qualquer coisa em prol do perdão do pecado da humanidade. A Bíblia também nos relata, logo na instituição da Páscoa, no capítulo de número no capítulo de número 12 do livro do Êxodo, versículos 3 e 5, que eles deveriam pegar um cordeiro ou um cabrito no 10º dia do mês e ficar com aquele cordeiro por 4 dias na sua casa, antes de o sacrificar. Subentende-se então que aquele cordeiro deixaria de ser um animal desconhecido, porque ele iria conviver com eles por 4 dias. Seria um animal que eles iriam conhecer. Eles poderiam atestar se era verdadeiramente um animal imaculado. Eles poderiam atestar se era verdadeiramente um animal que não tinha nenhum osso quebrado. Eles poderiam atestar que era verdadeiramente um animal que seria propício para o sacrifício que Deus havia lhes convidado a realizar na instituição da Páscoa. E a Bíblia nos fala que após sacrificarem aquele animal, o sangue daquele animal deveria ser aspergido sobre os umbrais das portas das suas casas, para que quando o anjo da morte passasse, entendesse que sobre aquela casa havia uma promessa, que sobre aquela casa havia um sinal de remissão,
E é a partir desse momento que a Bíblia ela começa a mostrar para nós uma palavra que vai fazer parte durante todo o Antigo Testamento, que se chama expiação. A palavra expiação, ela significa remir, ela significa tornar propício. Nós vemos que quando Deus ele institui o sacrifício para que o homem, quando pecasse, procurasse o sumo sacerdote e levasse ali um animal que seria oferecido e o sangue seria derramado em prol do seu pecado, era para que ele produzisse a expiação sobre aquela vida. Só que a palavra, o termo expiação, ele não significa remover o pecado, ele significa cobrir o pecado. Ou seja, o pecado ele era perdoado por um momento, o pecado ele era perdoado no instante do sacrifício. Ou seja, se a pessoa tornasse a pecar, ela tinha que ir novamente, oferecer um novo animal, e novamente o sangue ser aspergido, e novamente acontecer uma nova expiação por aquele pecado que ela cometeu. Então era algo que tinha que ser feito continuamente, para que a pessoa alcançasse perdão diante de Deus. E isso nós vemos bem claro na lei e na ação e na vida do povo de Israel no Antigo Testamento. Então nós vemos que a figura do Cordeiro ela começa a se tornar conhecida no meio do povo. Só que havia a promessa, havia a esperança de que viria um que seria capaz de reconciliar o homem com Deus. Havia a promessa de que viria um que seria justo o suficiente, que seria puro o suficiente, que seria imaculado o suficiente para poder então pagar o preço pelo pecado cometido lá no Éden e religar novamente o homem com Deus. E nós começamos a olhar os heróis da fé, e infelizmente nenhum deles consegue preencher os requisitos necessários. Nós fomos olhar Moisés. Moisés, Deus pediu para ele falar com a pedra, ele bateu na pedra. Nós vemos Abraão, mentiu quando disse que Sara não era sua esposa. Nós vamos ver tantos outros heróis da fé que infelizmente em algum momento da sua caminhada erraram, vacilaram e não puderam então preencher todos os requisitos ao qual Deus exigia para o cordeiro que ele haveria de prover para o seu sacrifício vicário. Até que então nós chegamos no livro de Isaías, no capítulo de número 53, tem um texto muito conhecido de todos nós, que dentro da cultura hebraica é chamado de Cântico do Servo Sofredor. E ali, se eu não me engano, no versículo de número 6, vai dizer que ele, como ovelha muda diante dos seus tosquineadores. Isaías, ele já fala que o servo sofredor seria levantado por Deus para pagar o preço pelo pecado de todos nós. Isaías nada mais está fazendo do que confirmando a profecia que Abraão fez lá atrás. Estava ficando cada vez mais claro que Deus haveria de prover um cordeiro que seria oferecido pelo meu e pelo seu pecado. Um cordeiro que religaria, que abriria um novo e vivo caminho através do seu corpo, através da sua carne, e que o seu sangue se tornaria o alvejante mais poderoso conhecido sobre a face da terra na história. Não tem alvejante mais poderoso do que o sangue de Cristo. E a história segue. Muitas coisas acontecem, muitos profetas são levantados por Deus. E a Bíblia nos fala que quando se encerra o período profético, o ministério de Malaquias, se inicia um período conhecido como silêncio de Deus, ou um período interbíblico, em que Deus não fala através de profetas. Entre 300 e 400 anos, em que Deus não usa um profeta para falar no meio do seu povo. Só que encerrando-se esse período, então Deus levanta um homem, ao qual é usado por Deus para pregar o arrependimento,
para pregar a mudança de pensamento, a mudança de atitude. Um homem que prega que nós não devemos fugir daquilo que Deus tem, mas devemos nos arrepender e nos enquadrarmos nos padrões de Deus. Quando João Batista é levantado no deserto, e ele começa a pregar, ele começa a batizar homens para o arrependimento, a Bíblia nos fala que as pessoas começam a procurar ele, começam a se arrepender, começam a ouvir a sua pregação, só que muitos começam a questionar se ele seria o Cristo que seria levantado, se ele é o que havia de vir, porque naquele tempo Israel estava debaixo do governo romano, havia um jugo que era colocado sobre eles, havia um apelo que era colocado sobre eles, e eles esperavam que viria um Messias, que seria um rei que os libertaria deste jugo, que tornaria Israel um povo livre novamente. Só que, muito mais do que isso, Deus não pensava tão somente na libertação física, Deus não pensava tão somente na libertação política do seu povo. Deus sabia que havia um jugo muito maior, que havia um peso muito maior sobre as costas do seu povo, que era o peso do pecado, e era esse o peso que Deus queria retirar das costas do seu povo. Então, quando ele envia João Batista, ele envia um homem que vem preparar o caminho de Cristo. João Batista faz o papel de arauto. Arauto era o homem que vinha na frente de uma comitiva de um rei, ou de uma pessoa muito importante, tocando trombetas e dizendo: olha, aqui vem o rei, olha, o rei está chegando na cidade. Quando João Batista começa a pregar, ele anuncia: olha, é chegado o reino de Deus. Só que ainda fica a pergunta: aonde está o cordeiro que Deus haveria de prover para o sacrifício? E quando nós lemos o ministério de Cristo, nós vemos que ele se preocupa em deixar bem claro o amor de Deus para com a humanidade. João 3,16 descreve isso muito bem. Que Deus ama a todos de modo igual. Que Deus deseja que todos se salvem. Que Deus deseja que todos se acheguem a Ele. Que Ele é um Pai amoroso, misericordioso, e que é capaz de entregar seu Filho, seu único Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Quando nós lemos a história de Abraão e Isaque, no monte de Jeová Jirê, nós vemos que o filho naquele dia não morreu. Mas quando nós lemos a história da crucificação, nós vemos que o filho, naquele dia, morreu. E é algo maravilhoso que quando nós abrimos a nossa Bíblia, quando João relata o fato, João diz que Cristo, ele tem sede, e pedindo um pouco de água, eles molham isso, porque seria uma espécie de espuma de algodão, no vinagre, e colocam na boca dele. E tendo acontecido isso, então, Cristo olha para o céu, e ele exclama: está consumado. E tendo feito isso, inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. No grego, o termo está consumado é tetelestai, que significa concluíram a tarefa proposta, pagar o preço imposto, ir até o final em uma determinada atividade. Quando Cristo exclama: Pai, está consumado, ele disse: Pai, eu consegui. Pai, eu paguei o preço. Pai, eu concluí a missão. Pai, Abraão, eu sou o Cordeiro de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quando Cristo ele faz isso, ele então inclina a sua cabeça e ele entrega o seu espírito ao Pai.
é algo tão maravilhoso que não é a morte que toma o seu espírito. Ele mesmo entrega o seu espírito. Cristo, como Cordeiro de Deus, ele escolheu morrer por mim e por você. Quando Cristo conclui o sacrifício na cruz do Calvário, quando ele verte o seu sangue, quando ele paga o preço, quando ele crava a cédula que havia contra nós na cruz do Calvário, ele responde à pergunta de Isaac, ele confirma a profecia de Abraão, ele dá crédito à profecia de Isaías, e ele deixa claro algo ainda maior, de que ele tinha poder e tem poder, e ele ressuscita ao terceiro dia. Quando ele morre, ele paga o preço pelo pecado. Quando ele ressuscita, ele nos dá direito e poder à vida eterna. E com todo respeito a todos os adeptos de todas as linhas religiosas que existem no mundo, se você for pegar todos os líderes religiosos que estão vivos, que já viveram, você pode começar aí por Mahatma Gandhi, grande líder do hinduísmo. Morreu e os seus restos mortais estão aonde? Madre Teresa de Calcutá, um grande nome, uma grande filantropa. Morreu, seus restos mortais estão aonde? O grande líder do espiritismo, Allan Kardec, morreu e os seus restos mortais estão aonde? Buda morreu, os seus restos mortais estão aonde? Padre Cícero morreu e os seus restos mortais estão aonde? Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ressuscitou porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ressuscitou porque Ele tem poder sobre os céus e sobre a terra. E não houve, nunca haverá nenhum ser com tamanho poder como o que Ele tem. É Ele que te fez estar aqui nesta noite. Mas nós só estamos aqui porque Ele esteve lá. Irmãos, o meu tempo já se acabou. Eu quero concluir fazendo uma leitura breve com os irmãos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Para deixar claro o poder do Cordeiro de Deus. Foi feita essa leitura na sexta-feira, mas eu quero ler alguns versículos a mais. Versículo de número 6 até o versículo de número 13. Apocalipse 5, do 6 ao 13. Vamos ler do 5 ao 13, para os irmãos entenderem o poder do Cordeiro provido por Deus. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos é para os irmãos fixarem a ideia, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A sua oração não é descartada. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o...
que foi morto de receber o poder, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E eu vi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória e honra seja dada ao nosso Deus. Ele é o Cordeiro provido por Deus. Naquele dia Isaac não morreu, mas ele morreu no Calvário por nós. E para alegrar o seu coração, ele breve vem rompendo em glória para levar a sua igreja para junto do Senhor. Creia, confie, acredite, valorize o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Seja santo, porque sem santidade ninguém verá. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade que me foi concedida nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe.